derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Por intercessão de São Jerônimo, que nós celebramos hoje, nós te pedimos, Espírito Santo, faz de nós ouvintes atentos, não distraídos. Dá-nos a graça de compreender tudo o que vamos ouvir aqui profundamente e que essa palavra produza frutos de salvação, cura e transformação dentro de nós, na nossa vida e na nossa história. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Romanos 12, capítulo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Olha só, olha os verbos como estão flexionados. Não vos conformeis, mas transformai-vos, segundo verbo. Conformeis, transformai-vos, renovando, o terceiro verbo, não é? Esses três verbos são muito importantes. Depois o verbo distinguir. Mas São Paulo está nos dando uma ordem, que é a essência. Deus, aliás, através do apóstolo Paulo, de São Paulo, está nos dando uma ordem nesse versículo, que é essencial para que nós de fato possamos vencer a ansiedade. Esse é o terceiro programa de uma série de 3, óbvio, começou na segunda, na qual o padre está rezando e refletindo a partir da Bíblia, para que nós possamos entender, compreender, enfrentar e vencer a ansiedade. Fruto também desse livro que eu escrevi, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, no qual eu reúno vários conhecimentos e saberes acerca dessa temática. Mas olha só, não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformar no grego antigo, com o qual a Bíblia foi escrita, o grego koiné, ela queria dizer o seguinte, no original, é mais ou menos parecido com o nosso sentido, mas queria dizer assim, não se comoldeis. O que quer dizer isso? Não assuma o molde, a forma desse mundo. Não vos conformeis, ou seja, não assuma a forma desse mundo, não assuma o molde desse mundo. A gente entende bem o que é molde quando a gente olha para um quadro, né? Às vezes você ganha ali uma pintura bonita, uma tela bonita, mas você tem que colocar um molde, né? Então, a Bíblia está nos dando uma ordem. Não assuma o modo de pensar desse mundo, não se comolde, se conforme, não assuma a forma e o molde desse mundo. E depois se transforma de dentro para fora, renova a sua maneira de pensar e de julgar, assuma uma nova maneira de pensar e de julgar, assuma uma nova mentalidade a partir da revelação das coisas do céu, para que então você seja capaz de distinguir a vontade de Deus e fazê-la, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Olha só o que São Paulo está nos dizendo, gente, a gente precisa lutar para não se conformar com a mentalidade desse mundo. E como é a mentalidade desse mundo, a forma desse mundo? A mentalidade desse mundo é uma mentalidade ansiosa, é uma mentalidade atropelada, é uma mentalidade que não respeita o processo das coisas, né? Não pondera a dinâmica processual que envolve o crescimento e o amadurecimento de todas as realidades. A forma desse mundo, a mentalidade desse mundo é uma mentalidade que quer tudo para ontem, que não tem paciência, que tudo é prioridade, você já percebeu? Sobretudo quando a gente trabalha num ambiente profissional, numa empresa, num lugar que não é gerido pela lógica do Evangelho, e até nós que trabalhamos em lugares cristãos, se a gente bobear, a gente vai assumindo o molde desse mundo, a forma desse mundo. Qual que é a forma desse mundo? É agir sempre sem paciência. Ou seja, se a pessoa não está produzindo, elimina, descarta. É aquele pensamento utilitarista, né? E pautado numa lógica de mercado, no mercantilismo, ou seja, a gente não tem muitas vezes paciência para esperar o processo. Porque o ser humano, ele absorve as coisas lentamente, ele amadurece processualmente. As mudanças dentro da gente, até você que está ansioso, recebi tantas mensagens de pessoas sofrendo com ansiedade, eu recebo muitas, ontem no meu programa também, e às vezes é próprio da pessoa que está sofrendo ansiedade, ela quer que você dê assim, 50 ensinamentos em uma pregação, né? Mas aí isso vai alimentar mais a sua ansiedade. Eu tenho que ser homeopático, eu tenho que ter sabedoria para falar com você, porque é natural de quem está sob o influxo da ansiedade, querer tudo muito rápido, né? A pessoa, como eu dizia ontem na mensagem, a pessoa manda uma mensagem e quer que você responda agora, você não tem que responder tudo na hora.
Você não tem que dar o que todo mundo espera, né? Mas a lógica desse mundo é essa, de não respeitar os fracos são eliminados. Tem muita gente que tem, por causa da ansiedade, uma dificuldade com coisas processuais, com coisas lentas, com pessoas lentas, né? A gente vai incorporando essa mentalidade, só que essa mentalidade ela não é evangélica, ela não é bíblica. Essa do descarte, essa mentalidade do mercado atual, né? Quando eu falo mercantilismo, quer dizer a lógica do capitalismo mesmo, do mercado, né? Se produziu é bom, se não produziu, descarta, porque a gente precisa produzir, fazer, não é? E olha, é importante a gente, claro, não é que a gente vai ser lesma, é que a gente vai ficar justificando, eu não vou produzir, você tem que me respeitar porque Deus me respeita. Não é assim, você está numa empresa, você tem que honrar com as metas da empresa, você tem que respeitar os superiores. Aqui na Canção Nova, por exemplo, a gente tem um jeito de fazer, eu não posso querer reinventar a roda, né? Tenho que respeitar, mas não posso também assumir um molde mundano demais, porque, gente, a forma desse mundo é uma forma acelerada, é uma forma ansiosa, é uma forma amedrontada. Esses dias eu fazia uma pesquisa do ponto de vista da neurociência, como que o negativo causa muito mais impacto no nosso cérebro do que o positivo, você sabia? A gente tem que sempre estar treinando a nossa mente para o louvor. Eu gosto demais da oração de louvor, né? Eu acho que é pedagógica, é curativa. Você tirar 10 minutos do seu dia, 5 que seja, para nominalmente você dizer: Senhor, obrigado pelo que eu vivi hoje, obrigado pela acolhida que eu vivi no Sorrindo, obrigado pelo que a Val disse, obrigado pelo café da manhã que eu tomei, obrigado pelo padre que eu encontrei. No meu caso, eu moro com outros sacerdotes, mas você pode dizer da sua vida, porque o louvor, ele liberta o teu olhar da tendência a se prender no negativo. Essa pesquisa dizia que nós temos uma tendência inata a prender-se no negativo e no que causa medo. Isso faz com que a amígdala, aquela parte do nosso cérebro reptiliano, né, que é o cérebro mais primitivo, libere ali esses hormônios da ansiedade, o cortisol, como eu disse, também a adrenalina, a noradrenalina, a gente fica preso. Por que os telejornais, as revistas exploram tanto o que causa medo? Porque elas sabem que vende. Os escândalos, o que causa medo, tanta gente que morreu. Por que até hoje esses jornais pinga-sangue se prevalecem e continuam acontecendo na TV brasileira? Porque tem quem assiste. Por que tem tanta novela mostrando antivalor, impureza, depravação, valores contrários à família? Porque tem quem assiste, né? O medo vende, o medo impacta. Então a mentalidade desse mundo é uma mentalidade amedrontada, é uma mentalidade pautada no negativo. É uma mentalidade que não considera o poder de Deus, mas que considera apenas a capacidade humana. E se você, filha, não considera o poder de Deus diante do que você vê nesse mundo, você vai entrar em desespero, é óbvio. Se você está vendo as catástrofes, a violência, os assassinatos, o estupro, o suicídio, o coronavírus, a crise econômica, se você olha somente com o olhar humano, isso causa desespero. Meu Deus, eu não tenho força, o mundo não vai sair disso. Mas é preciso considerar o poder de Deus, que sempre pode tirar do mal um bem maior, que sempre pode curar-nos a partir da nossa ferida, que sempre pode realizar o que é impossível para o ser humano. Então é preciso deixar esse molde, essa forma mundana, ansiosa, agitada, que tudo tem que ser para ontem, e assumir a forma de Deus. Ao invés de tirar o medo e colocar a fé, é tirar o desespero e colocar a confiança, é tirar a agitação, a busca sempre por resultados instantâneos e colocar a virtude da paciência. Santo Tomás de Aquino falou algo tão bonito, eu até anotei aqui, sobre a virtude da paciência na Suma Teológica. Eu gosto demais de Santo Tomás. Ele disse o seguinte, a paciência nos leva a suportar os males com ânimo, constância e firmeza. Essa virtude é a raiz guardiã de todas as virtudes, pois afasta tudo que se opõe às virtudes. É paciente aquele que se comporta corretamente, que tolera a adversidade, atura o mal que o aflige. Suma Teológica, livro 2, parte 2, a querela 137, lá no artigo 2 da Suma Teológica, que é um livro lindo, né? Então, o mundo de hoje não considera paciência. Para que paciência? Gente, paciência não é defeito, é virtude. Mas paciência que é operativa, você espera em Deus fazendo a sua parte. Paciência que não é moleza, preguiça e desculpa, justificativa.
Paciência, que é aquele conseguir, como Santo Tomás disse aqui, resistir diante do mal, suportar as dificuldades. Mas o mundo de hoje pensa totalmente o contrário. Já vou chegar nas atitudes, mas vamos refletir sobre isso. Você já percebeu que o mundo de hoje, ele multiplica os eventos e o barulho para que a gente fique cada vez mais amortecido e não pense, não reflita e não veja mais o que é essencial? Olha, é Copa, é campeonato, é carnaval fora de época, é festa, é muito barulho. Tudo isso para distrair a gente do que é essencial. Sabe? Não estou dizendo que o lazer seja ruim, mas o lazer consciente, não um lazer que entorpece as pessoas, que as deixa bestializadas, né? Muita gente não consegue mais lidar com a dureza do dia a dia. Muita gente entra na droga, trai, bebe, porque não consegue lidar com a mesmice do dia a dia. Gente, o que salva a gente não é a picanha do domingo, não. É o arroz com feijão de cada dia, vivido com fidelidade, amor e paciência. O que vai te fazer uma pessoa virtuosa, santa, boa, feliz, que vence a ansiedade, não é o momento que você faz 3 horas de oração, mas é a oração de 10 minutos a cada dia. É a paciência exercitada a cada dia. É assumir o pensamento de Deus e abandonar o pensamento do mundo, agitado, ansioso, amedrontado, angustiado a cada dia, sabe? Mas o mundo de hoje multiplica o barulho, multiplica os eventos, as séries, os celulares, as redes sociais, as distrações, porque a vida cotidiana, a cotidianidade está se tornando insuportável para o ser humano do século 21, e a gente está entorpecido. Padre, não tem evento, tem coronavírus. Mas, meu amigo, que isso aqui, ó, você tem um evento a cada segundo na sua casa, né? Com o celular na mão, você que está pela rádio, que não está vendo o padre, né? Então, é preciso mudar a mentalidade, mudar essa chavinha dentro da gente. Olha, isso é tão sério, gente, porque 1 a cada 3 pessoas no mundo, segundo uma pesquisa recente, vai desenvolver um transtorno ligado à ansiedade nos próximos 15 anos. Se a gente não mudar a chave, não começar a pensar do jeito de Deus, em Deus o conceito de tempo é outro. Não é só o cronos do grego, o tempo cronológico, mas é o kairos. É o tempo diferente, é o tempo da graça. Talvez você está exigindo respostas do seu filho que ele ainda não pode dar, do seu marido, do seu padre. Dá tempo ao tempo, reza, tenha paciência. Paciência não é defeito, é virtude. É preciso começar a pensar do jeito de Deus. E olha, pensando do jeito de Deus, nós vamos agora para algo que eu coloquei aqui na página 95 do livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que eu já falei ontem um pouquinho, que são atitudes que a gente tem que ter, posturas de vida, inspiradas na palavra de Deus, para vencer a ansiedade, para combater a ansiedade. Essas posturas são muito essenciais. E olha, eu confesso para você que às vezes a gente se resigna muito negativamente diante das coisas ruins. Ai, padre, eu sou ansioso mesmo, eu sou agitado, eu sou uma pessoa difícil de se conviver, eu exijo resultados momentâneos sempre, eu não tenho paciência com os meus filhos. Olha, eu não gosto, eu dizia no programa Para Ser Feliz ontem à noite pela TV Canção Nova, eu não gosto dessa frase, o pau que nasce torto, morre torto. Não, com Deus esse pau, esse ferro, essa pedra pode se endireitar. Deus é fiel, Ele pode. Sabe, por exemplo, a ansiedade, eu concluí também estudando que de 30% a 60% das pessoas, 30% a 60% aliás, das pessoas têm uma disposição genética para a ansiedade. De 30% a 60% da ansiedade tem uma questão genética. Muitos especialistas já descobriram, por exemplo, que o cromossomo 15 está ligado, pessoas que desenvolvem esse cromossomo, ao transtorno associado à ansiedade, o pânico, por exemplo. Mas outra coisa que os especialistas descobriram é que a genética não nos define. A genética não define. Por exemplo, não adianta só ter o gene, você tem que ter fatores que façam a ansiedade acontecer. Uma rotina estressante, comer mal, não fazer exercício, alimentar o ciclo da ansiedade, o ciclo tóxico da ansiedade. Então não adianta só, ai padre, eu sou assim mesmo. Não, a genética não te define. Os seus defeitos não te definem, o que aconteceu até hoje não define. Você pode mudar aquilo que eu dizia quinta passada, da neuroplasticidade. O cérebro da gente está sempre aprendendo, realizando novas conexões, se expandindo, né? Então olha só, o padre colocou algumas atitudes, na verdade são 13 atitudes. Eu não sei, já adianto que eu vou conseguir discorrer sobre todas, né? Porque eu tenho um tempo para cumprir aqui, mas
fica aqui a dica, e depois também você pode encontrar no livro. A gente precisa ter atitudes para quebrar o ciclo tóxico da ansiedade. Como que começa o ciclo tóxico? Com pensamentos de ansiedade. Eu não vou dar conta disso. Vai acontecer alguma coisa, vai dar errado. Meu Deus do céu, isso vai ser maior do que eu. As pessoas vão me ridicularizar. Eu não vou saber o que dizer naquela apresentação. As pessoas não acreditam em mim. Eu vou ser ansioso para sempre. São os pensamentos que depois geram os comportamentos compensatórios, ansiosos, né? A pessoa com comportamento de agitação intensa, tomando muito café, rituais obsessivos compulsivos, autocrítica excessiva, atitudes desproporcionais, e depois os sentimentos ansiosos, o medo, a desconfiança, as dores no corpo, a preocupação exagerada, a irritação, a impaciência, o suor, a sudorese, a diarreia, enfim. Mas vamos lá então, para essas atitudes. Primeira atitude, guarde isso no teu coração, filho, filha, para você combater a ansiedade. É preciso eliminar o perfeccionismo excessivo. Um pouquinho de perfeccionismo, eu já mencionei um pouquinho isso no programa aqui, sem aprofundar, ele faz bem, um pouquinho. Mas quando o perfeccionismo é demais, a pessoa que não se permite errar, tudo tem que ser assim do jeito que ela pensa impecavelmente, isso muitas vezes está na fonte da ansiedade. Tem uma autora chamada Olivia Rames, que é britânica, que ela gravou um vídeo há pouco tempo, publicando uma teoria dela, que ela diz que a gente tem que dobrar o nosso cérebro. Por exemplo, antes de você fazer uma coisa para a qual você está se cobrando muito, ela dizia que se você dizer para você mesmo, eu não preciso fazer isso perfeito, eu posso fazer mais ou menos, eu não preciso fazer isso perfeito, ela diz que isso vai mudando a maneira como você pensa. Parece bobo, né? Mas ela é cientista, não é mantra, não é nada que você está pensando, ela estudou isso por anos, né? Isso vai mudando o jeito como você pensa, vai tirando aquele peso, porque às vezes a gente se cobra tanto. Quanta gente doente por perfeccionismo excessivo. Hoje é provado cientificamente que muitas vezes a fibromialgia está associada à autocobrança excessiva, ao perfeccionismo excessivo, você sabia? Não é só isso, né? Não estou generalizando, mas tem uma relação. Então, talvez você é tão perfeccionista e você acaba extrapolando, você exige que o teu marido seja perfeito, que o teu filho seja perfeito, você exige coisas, isso causa sofrimento infrutífero, porque, gente, a vida é a vida, né? A gente tem que aprender a lidar com a imperfeição. Nossa, nós somos humanos, nós vamos ficar velhos, nós temos limites. A gente tem que saber se acolher como humano e acolher a vida como uma realidade imperfeita. Querer uma vida perfeita, sem imperfeição, é o mesmo que querer uma roda quadrada. Não tem roda quadrada. Se você não fosse imperfeito, você não seria ser humano, você seria Deus. Sabe? Mas nós somos humanos e Deus nos fez assim, nos ama como nós somos. Ele ama você nesse ciclo de ansiedade, nesse pânico, nessa insônia, ou nessa vida legal que você está vivendo sem nenhum problema aparente, né? Ele não criou a gente como anjo, ele não espera da gente resposta de anjo, né? Segunda atitude, e essa eu gosto demais, é importantíssima. Não sofra por aquilo que você não pode mudar. Se é maior do que você, não te pertence. Se excede as tuas forças, não é teu, é de Deus. Você pode repetir isso depois de mim? Não sofra por aquilo que você não pode mudar. Não sofra por aquilo que você não pode mudar. Você está dizendo para você mesmo, viu? Mais uma vez. Não sofra por aquilo que você não pode mudar. Não sofra por aquilo que você não pode mudar. Se é maior do que você. Se é maior do que você. Do que a sua capacidade. Do que a minha capacidade. Do que a minha capacidade. Pode dizer a sua, porque você está dizendo para você mesmo, você está dizendo para a sua cabeça isso. Se é maior do que a sua capacidade. Se é maior do que a sua capacidade. Não é teu. Não é teu. É de Deus. É de Deus. Se te excede, filho, filha, não é teu, é de Deus. Se você pode mudar, transforma, luta, trabalha. Se você não pode, o que não tem remédio, o remediado está, né? Entrega na mão de Deus. Ai, padre, eu sofro tanto, meu filho não devia agir assim. Você não pode entrar na cabeça do seu filho, enfiar uma Bíblia lá. Reze por ele, mas não sofra porque você não pode mudar, porque, como eu dizia ontem, falando sobre as preocupações, as mentalidade errada e tóxica que muitas vezes está por trás da preocupação, a gente acha que se a gente não se preocupar, a gente não está amando, a gente acha que se a gente não sofrer, a gente está amando, mas é o contrário, você está se destruindo, tem que ser mais inteligente, né? Se o teu filho não quer mudar, ele é um adulto, claro, ame, continue rezando, mas ele é um adulto. Pare de sofrer por aquilo que não depende de você. Terceira atitude, e essa eu também gosto demais. Aceite que em alguma medida a incerteza sempre existirá.
Ai, Padre, eu me sinto ansioso porque eu não tenho certeza do dia de amanhã. Olha, meu amigo, você nunca vai ter certeza do dia de amanhã. Ai, Padre, eu não tenho certeza de como vai ser as finanças no Brasil ano que vem. Gente, aceita. Como diz o ditado, aceita que dói menos, né? Filho, aceita que em alguma medida a incerteza sempre existirá, sempre. Mas não é uma aceitação melancólica e desesperançada, não. Aceita que a incerteza em alguma medida sempre existirá, mas que Deus te ama. Existe um Deus que nunca te deixa, nunca vai te abandonar, que Ele te ama e sempre vai te amar, sempre vai cuidar de você, sempre vai estar contigo. Quarta atitude, transforme, e essa eu também sou apaixonado, transforme os motivos da sua ansiedade em oração intensa e sincera. A gente precisa aprender a rezar os motivos da nossa ansiedade. Foi isso que Jesus fez no Getsêmani. Ali Ele suou sangue. Imagina o nível de ansiedade da pessoa para ela chegar a suar sangue. Imagina o nível de estresse, depressão, tristeza. Mas Jesus ficou suando sangue e reclamando? Não, Ele ficou suando sangue e rezando, orando ao Pai. Transforme os motivos da sua ansiedade em oração. Padre, mas minha cabeça não consegue nem parar. Fala isso para Deus, Senhor. Gente, a gente tem que tirar as máscaras diante de Deus. Senhor, eu não consigo nem pensar, minha cabeça não para, eu estou ansioso, eu estou com dificuldade de dormir. Senhor, eu estou pensando em 15 coisas ao mesmo tempo, eu tenho que resolver isso, mas Jesus, eu te entrego essa minha miséria, essa minha cabeça acelerada, me ajuda. Senhor, eu estou tão preocupado com meu filho morando naquele país, com a minha filha que não passa no vestibular, com o meu marido que eu desconfio que está me traindo, com medo de morrer, de pegar coronavírus. Senhor, eu te entrego, me ajuda, transforma o gatilho da ansiedade, o start da ansiedade em oração. A ansiedade precisa te levar a rezar, sabe? Isso é uma chave para vencer a ansiedade, tremenda. Ansiedade descompensada que nos faz mal, porque um pouco de ansiedade, como eu expliquei na segunda, ela é até razoável, é interessante, importante, né? E você que não viu as palestras anteriores, veja depois a de segunda, a de terça e depois a de hoje no YouTube, para você ter esse conhecimento e também trabalhar com essas ferramentas a partir da palavra de Deus. Quinta atitude, pratique o perdão. Você sabia que muitas vezes o que está na raiz da ansiedade é a mágoa? São as feridas emocionais? Perdoar ajuda a gente a limpar a nossa vida e a nossa história de dentro para fora e tirar as causas de inquietação, de ansiedade, de apreensão, de nervosismo. Estou sempre pensando no que a pessoa me fez. Aí eu vejo uma foto que a pessoa postou na praia bem com a namorada atual, com a esposa atual, e me removo, fica ansioso. Peça a Deus a graça de perdoar. Perdoar é importante, gente, porque veja bem, a ansiedade, ela usa aquilo que ela encontra em nós. O inimigo usa aquilo que ele encontra em nós. O inimigo usa para te deixar ansioso, triste, depressivo, as suas mágoas, as suas fraquezas, os desequilíbrios, os pensamentos compulsivos, a vaidade, a falta de oração, a falta de vigilância nas pequenas coisas. E é importante vigiar nas pequenas coisas, porque ninguém tropeça numa montanha não, tá? A gente tropeça em pedrinha, que está no chão. Então o inimigo usa o que está dentro de você. Eu gosto de olhar para a história dos homens da Bíblia. Se eu tivesse mais tempo até discorreria mais. Por exemplo, Moisés. Quantas feridas não tinha aquele homem no coração com a história dele? Não vou nem entrar em detalhe. Um dia que o padre voltar, o padre faz uma pregação sobre a vida de Moisés. Tenho estudado muito a vida de Moisés. Gosto demais dele. E quantas feridas, adotado. Quando ele nasceu, gente, estavam matando todas as crianças. Imagina o medo que essa criança sentiu, porque a criança absorve o que está no ambiente, o sentimento do pai, da mãe, né? Jogado num mar, né? Moshe em hebraico quer dizer tirado de algum lugar, tirado das águas, né? E o inimigo usou aquilo lá para deixar ele com medo, para fazer ele violento. Ele matou um egípcio, né? Diz a Bíblia. Mas depois, quando ele se atentou e se voltou para Deus, aquilo que o inimigo estava usando para destruí-lo, ele entregou para Deus e Deus começou a usar aquilo para exaltá-lo e para fazer dele um grande libertador do povo. O inimigo se aproveita das nossas fraquezas, mas Deus também, se a gente entrega para ele. Então as suas fraquezas, a sua genética não te define. Então é preciso lutar. Sexta atitude, procure estar com quem você ama. Isso ajuda demais a reduzir a ansiedade, cultivar boas amizades, bons relacionamentos. O livro do Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz o seguinte, não precisa abrir. O coração ansioso deprime o homem, a pessoa, mas uma palavra bondosa de um amigo o anima. Provérbios 12, 25, olha que lindo. Então é preciso a gente se esforçar para estar com quem a gente ama, sabe? Isso faz um bem para a gente. Ajuda a quebrar também esse ciclo da ansiedade.
Sétima atitude, e essa é importantíssima, eu falei um pouquinho ontem, né, falando da citação de Mateus capítulo 6, para vencer a ansiedade, a Bíblia nos ensina isso, aprendemos aqui ontem, procure manter o seu foco de atenção no presente. Isso é um desafio, gente, porque por causa dessa exigência constante de multifuncionalidade do nosso tempo, ou seja, a gente tem que estar sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a cabeça da gente fica, como eu dizia ontem, dividida. Às vezes eu estou celebrando a missa, Paula, já aconteceu comigo muitas vezes, olha, a missa é um momento sagrado, né? Mas às vezes a cabeça do padre, eu sou ser humano, né? Vai para tantos lugares. Eu estava celebrando a missa domingo ali no acampamento das mães que oram pelos filhos, várias vezes, ninguém via, claro, sem estar no microfone, eu dizia para mim assim, Padre Adriano, você está aqui. Aí passava um pouquinho, eu respirava, estava bem quente. Padre Adriano, você está celebrando a missa. E eu dizia para mim mesmo, eu quero estar aqui agora. Gente, é um desafio. Talvez você está me ouvindo agora, filho querido, filha amada, mas está pensando em tanta coisa. Nossa, meu vizinho tinha que ouvir isso. Não é o teu vizinho, é você. Não é o teu marido, é você. Nossa, eu vou escrever isso aqui que o padre está falando. Para, escreve depois, manda o testemunho para o padre depois. O padre gosta sempre de repostar uma fotinha que você posta, para valorizar aí o seu post aqui no Sorrindo. A Paula também faz, a Val. Mas agora escuta. Como é desafiante a gente conseguir estar num lugar só. A gente vai deixando pedaços da gente por onde a gente passa. A esposa não consegue viver bem o relacionamento com o marido, porque o marido está contando uma coisa, ela está com a cabeça lá no trabalho, lá na casa da amiga, lá no que ela vai fazer amanhã. Às vezes até, me perdoe falar a intimidade, mas a pessoa lá na intimidade sexual não se entrega, casada, era para viver bem, mas está pensando na morte da bezerra. Ah, depois meu casamento está sem sal. Por que está sem sal? Porque faltou vigilância nas pequenas coisas. Ninguém tropeça na montanha, tropeça na pedrinha, né? Então é preciso focar. A nossa sociedade padece por falta de foco. É tão difícil hoje. Olha, eu vejo, às vezes tem que ter uma paciência. A gente que trabalha com a internet, eu gosto de trabalhar com a internet, de evangelizar, mas olha, que nem esses dias, né? Eu postei a oração aqui que eu falei da semana passada de cura interior. Postei umas 3 vezes. É uma pessoa, Padre, onde está a oração? Filho, é só ler, né? Está escrito lá no Instagram, aqui está a oração de cura interior. Ou quando eu posto a mensagem, vou presidir uma missa domingo às 3 da tarde no acampamento, com transmissão ao vivo pela TV Canção Nova. Primeiro comentário, Padre, vai ter missa domingo? Segundo, onde vai ser? Terceiro, que horas? Quarto, a TV vai transmitir? E depois se você responde assim, leia o post, a pessoa, nossa, o padre é grosso. Mas é grosso, gente, paciência tem limite, não tem sangue de barata também, né? As pessoas não têm mais foco, elas não leem. Isso reflete, padre, é a internet. Não, isso reflete um padrão de comportamento, de relacionamento. Tem maridos, um dia um marido me falou, Padre, eu amo a minha esposa, mas eu estou falando para ela faz 15 anos a mesma coisa, ela não ouve, a cabeça dela não para, ela não consegue absorver. Foque-se no tempo, no momento presente, você só tem hoje. Santa Teresinha, santinha que eu gosto demais, dizia, olha, Senhor, para te amar nesse mundo eu não tenho nada mais que o hoje. A sua vida só está acontecendo agora. Padre, mas daqui a 10 anos você não sabe nem se você vai estar vivo, né? E eu também. 8ª atitude, seja mais organizado, isso é importantíssimo. Os especialistas comprovaram que a ansiedade está ligada a um padrão de vida desorganizado. Quem é desorganizado faz 2 vezes, quem não planeja faz 2 vezes. Quem é desorganizado gasta tempo demais em coisas que não devia. A pessoa tem uma consulta 8 horas, e demora 15 minutos para chegar no lugar. Ela enrola até 10 para as 8 e sai faltando 7 para as 8, depois sai colocando a cueca na cabeça, guardando o celular na geladeira, passando o sinal vermelho. Tinha que ser mais organizado para o comer. Você sabia que a gente tem que organizar, sobretudo quem sofre de insônia, organizar aquilo que é chamado de ritmo circadiano, né, que é o nosso relógio biológico. O cérebro da gente, ele gosta de repetições, de rotina, hora de dormir, hora de comer. Ser mais organizado, você tem que estar lá às 8, sai um tempo antes. Pode acontecer imprevisto, semáforos fecham, né, na rua, não sei se te falaram. Então é preciso se organizar. 9ª atitude, procure reduzir o estresse diário, evitar situações que dá para evitar, que são evitáveis, que causam estresse. Por exemplo, não entra em discussão infrutífera. Tem gente que fica discutindo no trabalho com política, futebol, religião. Gente, futebol, política e religião são coisas que não se discutem, né? Evita esse tipo de coisa. Evita certo tipo de filme, música, bebida em excesso que vai te estressar. 10ª atitude, muda o foco daquilo que está te perturbando e agitando. Tem gente que está agitado com um problema no trabalho, fica 24 horas pensando naquilo. Pelo contrário, chegou em casa, põe o celular no modo avião e vai correr sem celular.
vai assistir uma outra coisa, vai conversar sobre outra coisa, muda o foco. 11ª atitude, reserve todos os dias algum momento para se cuidar. É provado cientificamente que quando, nem que seja por 1 hora, você guarda ali no dia, meia hora, 1 hora para você fazer alguma coisa para você, que você goste, que não seja uma cobrança, isso faz um bem, ajuda a gente a amenizar o circuito da ansiedade, né? E também comer bem, fazer exercício, caminhada assim de média intensidade, de meia hora por dia, umas 4 vezes por semana, é essencial para vencer a ansiedade. Libera dopamina, endorfina, eu já falei um pouquinho aqui esses dias atrás, né? E 12ª atitude, eduque-se para dominar sua imaginação e equilibrar o seu senso dramático, como eu falava aqui ontem. Nem tudo que você acha que está vendo, você está vendo. Não dramatiza as coisas. Ai, padre, ele me falou aquilo. Eu falava ontem no meu programa sobre as pessoas, né, que têm um senso dramático, uma emoção tão frágil que ela se apaixona pelo vento, né? A pessoa, já aconteceu com um padre amigo meu esse tempo atrás, a pessoa mandou um boa tarde no Instagram, ele respondeu boa tarde, a pessoa pediu oração, ele falou, eu vou rezar por você. Aí no 3º dia a pessoa falou, olha, eu estou apaixonado, e você correspondeu. Mas por quê? Porque eu desejei boa tarde? Ou vai chegar um tempo que nós vamos ter que tratar as pessoas mal, porque essas pessoas confundem tudo. Vai se resolver, né? Vai curar a sua história, me deixa em paz. E ele falou que a menina mandou mensagem para ele falando assim, ah, padre, a gente tem que resolver o nosso problema. Ah, se fosse eu falava assim, eu não tenho problema nenhum, o problema é seu, resolve você, minha filha. Eu não tenho problema nenhum com você, nem te conheço. Né? Falaria mesmo, sabe? Apaixonando pelo vento, aquela coisa, aquela dramaticidade, aquela a imaginação fértil de maneira negativa, né? E a última atitude que o padre quer rezar um pouquinho hoje, eu quero fazer uma oração aqui rápida, mas pontual, pela libertação das maldições e julgos hereditários, né? Que condicionam a gente para o mal, para a ansiedade, para a tristeza, para a depressão. Última atitude, que é fantástica, procure cuidar bem do seu momento antes de dormir. É essencial, nada de, pelo menos 1h30 antes de dormir, 2 horas se for possível, mas 1h30 está bem. Desliga o celular, desliga o computador, para de pensar no trabalho, para de assistir filme de ação, vai ler alguma coisa, rezar um texto, ler a Bíblia, desacelerar o seu cérebro, né? Importantíssimo, tá bom? São atitudes que o padre apresenta para você, que estão inspiradas na Escritura e também em pesquisas, né? Eu gosto muito de trazer coisas que sejam relevantes. Eu não menosprezo a sua capacidade de entender. Eu sei que você consegue, sim, compreender e assimilar, né? E isso está no livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Você pode aprofundar depois, pode ouvir novamente essa palestra e aplicar isso na tua vida. Porque eu não quero que você fale, ai, que bonito. Não é para você achar bonito, é para você aplicar. Porque não tem relevância, né, filho? Se você não aplica, tá certo? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é tão maravilhosa. Hoje é dia de São Jerônimo, dia da Bíblia. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de viver contigo esse transplante. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem e realiza esse santo transplante em nós. Nós não queremos assumir o molde, a forma desse mundo, Espírito Santo. Nós não queremos pensar como esse mundo agitado, ansioso, amedrontado, desesperançado. Esse mundo catastrófico, que se prende sempre ao negativo, que sempre se prende ao desespero, que considera só a força humana e não o poder de Deus. Vem, Espírito Santo, transforma os nossos padrões de pensamento, os valores, transforma os nossos princípios, a nossa maneira de pensar, julgar e agir. Renova a nossa mentalidade, Espírito Santo, converte a nossa mentalidade, liberta-nos da forma, do molde desse mundo, Espírito Santo. Vem, nos batiza agora, Espírito Santo, nos dá o entendimento profundo de tudo que ouvimos aqui. Cura em nós, Espírito Santo, as raízes que nos levam à ansiedade, ao medo, ao desespero. E liberta agora as pessoas que sofrem com o transtorno do pânico, com o toque, com a TAG, com as fobias específicas, com a depressão. Vem, Espírito Santo, dá-nos a virtude da paciência, ensina-nos a viver no tempo de Deus, não no utilitarismo, na cobrança excessiva desse mundo, na agitação, na multiplicação de eventos. Vem, Espírito Santo, nos liberta, nos batiza, nos cura agora. Jesus, eu te peço pelo poder do teu nome, liberta-nos agora de todas as maldições, Senhor, de todos os julgos hereditários. Quantas pessoas, Senhor, herdaram comportamentalmente, emocionalmente e espiritualmente, sobretudo, comportamentos ansiosos, genética ansiosa, maldições, julgos hereditários que foram transmitidos pelas gerações anteriores. Jesus, lava-nos com teu sangue agora, lava com teu sangue toda a nossa árvore genealógica, Jesus.
Lava com teu sangue os nossos antepassados, que pelo poder do teu sangue, Jesus, e do teu nome, sejam impedidas a transmissão de forças negativas dos nossos antepassados até nós, e que tudo que chegou até nós seja quebrado agora em teu nome, e que esses padrões não atinjam a nossa descendência, a nossa posteridade, em teu nome, Jesus. Liberta-nos agora das maldições, Jesus, em teu nome. Liberta-nos dos julgos hereditários que nos levam à tristeza, à depressão, à ansiedade, aos vícios. A tua palavra diz, Senhor, se o Filho vos libertará, vós sereis verdadeiramente livres. Liberta-nos, Jesus, em teu nome, da maldição, do julgo hereditário. Liberta-nos, Senhor, dos padrões ansiosos de comportamento, de pensamento, de sentimento. Liberta-nos das preocupações exageradas. Vá na raiz agora, Jesus, dos nossos medos, e liberta-nos e cura-nos. Liberta-nos das maldições, das contaminações espirituais, da inveja, do ciúme, das palavras negativas lançadas contra nós, dos votos íntimos que fizemos. Liberta-nos agora, Jesus, de todo o mal, de qualquer nome, espécie ou poder, pelo poder do teu nome, Jesus, e faz-nos livres da ansiedade que está matando a muito, que está levando muitos a um desgaste excessivo, que está levando muitos à depressão, até o suicídio. Liberta-nos, Jesus. Desacelera a nossa mente, os nossos pensamentos, retira os pensamentos mundanos e planta na nossa mente os teus pensamentos, o teu jeito de pensar, a tua mentalidade, que nós pensemos a partir da tua palavra, Senhor. Santo Sagrado Espírito, cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está.